O governo Lula soltou uma nota comemorando a conversa com Donald Trump, tratando-a como o início de uma reaproximação. Mas o balde de água fria veio no detalhe que eles não deram destaque. O homem que Trump escolheu para negociar com o Brasil é o secretário de Estado Marco Rubio. Para quem entende a política de Washington, isso não é um sinal de paz, é o exato oposto. É a confirmação de que a pauta com o Brasil não é mais econômica, é política. Vamos direto ao que interessa, porque a gente precisa dissecar o que aconteceu nos bastidores da diplomacia entre Brasil e Estados Unidos. Pois ali, escondido sob uma camada de propaganda e de otimismo forçado, pode estar o sinal mais claro de que a nossa crise está longe de acabar. O Palácio do Planalto, com toda a pompa, anunciou que o presidente Lula recebeu um telefonema de Donald Trump. A nota oficial é um primor de otimismo. Fala em tom amistoso, em boa química entre os líderes, em restauração das relações amigáveis. É a narrativa que eles querem vender. A de que, após meses de tensão, as coisas finalmente estão voltando ao normal. Mas quando a gente começa a olhar para os detalhes, para as entrelinhas, a história que parece se desenhar é bem diferente. É uma história que sugere fraqueza, medo e uma humilhação diplomática cuidadosamente maquiada. A gente viu a revelação de que a conversa foi feita em total sigilo, com a imprensa sendo avisada apenas depois de tudo ter acontecido. Vimos uma nota que lista todos os pedidos de arrego do lado brasileiro, mas que silencia completamente sobre as exigências do lado americano. E no meio de tudo isso, um nome que deveria acender todos os alertas em Brasília: Marco Rubio. A nota oficial trata a indicação de Rubio como algo normal, apenas mais um nome na engrenagem da negociação. Mas essa, ao que tudo indica, foi a grande jogada de mestre de Trump. Foi o balde de água fria, a mensagem subliminar que destrói completamente a narrativa de reaproximação. E para entender o porquê, a gente precisa primeiro entender quem é Marco Rubio. Marco Rubio não é um burocrata. Ele não é um técnico em comércio exterior. Ele é, talvez, o político mais ideologicamente anti-esquerda e anticomunista de todo o alto escalão do governo americano. Filho de imigrantes cubanos que fugiram da ditadura de Fidel Castro, ele carrega em sua história pessoal a dor e o ódio por tudo o que os regimes socialistas representam. A sua carreira política foi construída sobre a base da defesa da liberdade e do combate implacável a ditaduras, especialmente as da América Latina. Ele é o maior crítico do regime de Maduro na Venezuela, do regime de Ortega na Nicarágua e, claro, do regime cubano. Ele é o arquiteto de muitas das sanções e das políticas de linha dura contra esses governos. E qual é a visão dele sobre o governo Lula e sobre o PT? A pior possível. Em diversas ocasiões, Rubio já acusou o governo Lula de ser conivente com essas ditaduras, de fazer parte do Foro de São Paulo e de ter uma agenda anti-americana. Para ele, o PT não é um partido democrático de esquerda, é parte do problema, parte do eixo autoritário que ele tanto combate. Então, quando Donald Trump, em uma suposta negociação para restaurar as relações, escolhe justamente o maior inimigo ideológico do PT para ser o seu interlocutor, o que ele está dizendo? Ele não está estendendo a mão para a paz. Ao que parece, ele está mandando o seu general mais duro para o campo de batalha. Ele está dizendo que, a partir de agora, a conversa com o Brasil não será mais sobre soja, aço ou suco de laranja. A conversa será sobre democracia, sobre liberdade de expressão, sobre o alinhamento do Brasil com ditaduras. Ele está elevando a crise do nível comercial para o nível político e ideológico. E se você acha que isso é apenas uma interpretação, um ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo, trouxe a peça que faltava para confirmar essa tese. Em uma análise, ele revelou algo que ele mesmo ouviu de funcionários do governo americano. Ele disse que, em uma visita a Washington, foi informado de que as negociações comerciais dos Estados Unidos com todos os outros países eram conduzidas pelos departamentos de comércio e do Tesouro, que são os órgãos técnicos. Mas, no caso do Brasil, especificamente, quem conduzia as negociações era o Departamento de Estado. E por quê? Porque, segundo os próprios americanos, a relação com o Brasil tinha uma dimensão política muito forte, predominante. Pensem na humilhação que isso representa. O que eles estão dizendo é que o Brasil, sob o governo Lula, deixou de ser tratado como um parceiro comercial normal, como a Alemanha, o Japão ou o México. Nós fomos rebaixados à categoria de problema político. Um caso a ser gerenciado não por economistas, mas por diplomatas de crise, por especialistas em regimes problemáticos. E a nomeação de Marco Rubio para liderar esse processo é a coroação dessa nova e vergonhosa realidade. É a confirmação de que, para Washington, o Brasil não é mais um parceiro de negócios, mas um regime a ser vigiado e, se necessário, enquadrado.
Essa, para mim, é a verdadeira história por trás da ligação. Não foi uma reaproximação, foi uma intimação. Foi o Trump dizendo: ok, Lula, você quer conversar? Então, a partir de agora, você vai conversar com o meu xerife. E a pauta não é a que você quer, é a que nós vamos impor. E a gente vê o reflexo do pânico que isso causou na própria nota do Planalto. A omissão sobre os pedidos de Trump, a necessidade de ter uma sala cheia de ministros para uma simples ligação, tudo isso sugere um governo acuado, que sabe que está em uma posição de extrema fraqueza. O que me parece é que o Lula e seus conselheiros achavam que, com a condenação do Bolsonaro, a crise com os Estados Unidos iria se acalmar. Que o Trump, tendo o seu aliado fora do jogo, perderia o interesse. Mas eles leram o cenário de forma completamente errada. Como o Marco Rubio mesmo disse em sua entrevista, a questão não é apenas o julgamento. É a crescente campanha de opressão judicial que tentou alcançar empresas americanas e até pessoas operando a partir dos Estados Unidos. Eles entenderam que o problema não era o Bolsonaro. O problema é um sistema de justiça que, na visão deles, se tornou autoritário e que agora ameaça os seus próprios interesses e os seus próprios cidadãos, e é contra esse sistema que eles vão continuar a lutar, com ou sem Bolsonaro no tabuleiro. O que a gente está vendo é um governo que parece ter perdido completamente a capacidade de ler o cenário internacional. Eles continuam agindo com a arrogância de quem acha que o Brasil é o centro do mundo, que pode peitar a maior potência do planeta e sair ileso. Eles não entenderam que os tempos mudaram e que a paciência de Washington, especialmente sob um governo como o de Trump, é muito, muito curta. A nomeação de Marco Rubio para negociar com o Brasil não foi o começo de uma reaproximação. Foi, ao que tudo indica, o começo de uma nova e mais dura fase da pressão. Uma fase onde as cobranças não serão mais sobre tarifas, mas sobre a própria natureza do nosso regime. O balde de água fria foi jogado. E agora, a gente vai ver se o governo brasileiro vai acordar para a realidade ou se vai continuar a se afogar em sua própria fantasia. Essa história toda é um verdadeiro jogo de xadrez. E a escolha de Marco Rubio foi, sem dúvida, a jogada mais importante da partida até agora. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acredita que a nomeação de Rubio é um sinal de que a pressão vai aumentar? Você acha que o governo Lula tem alguma chance de reverter essa situação ou a crise só tende a piorar? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar mais sobre isso aqui nos comentários. Se essa análise te ajudou a entender o que está por trás do discurso oficial, deixa o seu like e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai perder nenhum lance dessa partida. Um grande abraço.